Hoje você vai conhecer uma das histórias mais sombrias, assustadoras e impactantes de toda a Bíblia. Uma história que pouquíssimas pessoas conhecem e que muita gente tem medo até de mencionar. Vamos falar sobre a noite em que um único anjo, apenas um, desceu do céu e eliminou 185 mil guerreiros em poucas horas. Um evento real, registrado nas Escrituras, que revela o poder ilimitado do Deus de Israel, o juízo contra a arrogância humana e o destino terrível de quem desafia o Altíssimo. Neste vídeo, você vai entender o que levou esse massacre acontecido em uma única noite. Vai conhecer o rei que ousou enfrentar Deus. Vai descobrir como Jerusalém por pouco não foi destruída. E vai ver como o anjo do Senhor se tornou o instrumento de destruição mais devastador de toda a Bíblia. E prepare-se, porque esta não é uma história comum. É uma história sombria, profunda, espiritual e completamente real. E antes de entrarmos nesse relato extraordinário, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta: "Eu sou sobrevivente", para mostrar que você faz parte dessa comunidade que busca entender os mistérios mais profundos da Bíblia. Agora respira fundo. A história vai começar. Senaqueribe, esse era o nome do rei que mudou o destino de milhares de pessoas. Um homem orgulhoso, arrogante, implacável. O rei da Assíria, o império mais temido do planeta naquele período. A Assíria não era apenas uma nação poderosa, era uma máquina de guerra. Seus exércitos eram conhecidos por destruir cidades inteiras, escravizar povos, decapitar reis e impor terror por onde passavam. O nome Assíria carregava peso, medo e desespero, e Senaqueribe acreditava que ninguém, absolutamente ninguém, poderia se opor a ele. Ele comandava com mão de ferro, avançava sem piedade e se orgulhava de esmagar qualquer resistência que surgisse no caminho. Foi então que, em um determinado momento da história, seus olhos se voltaram para Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar escolhido pelo Altíssimo. Mas para Senaqueribe, aquilo não significava nada. Ele via Jerusalém como apenas mais um alvo, mais uma conquista, mais uma cidade para acrescentar ao mapa do seu império. E assim começou a marcha assíria. Uma marcha que parecia impossível de parar. Um mar de guerreiros avançando em direção às muralhas de Judá. Eram dezenas de milhares. Cavalaria, arqueiros, soldados armados até os dentes, experientes em batalha. Eles não vinham para negociar. Eles vinham para dominar. Quando chegaram aos portões de Judá, enviaram mensageiros com uma mensagem. Uma mensagem carregada de arrogância, insolência e blasfêmia. Eles zombaram do povo, zombaram do rei Ezequias, zombaram da fé dos hebreus e, pior de tudo, zombaram de Deus. A mensagem dizia algo mais ou menos assim: "Não deixem que Ezequias os engane, dizendo que o Deus de vocês os livrará. Todos os outros povos que enfrentamos disseram a mesma coisa, e todos foram destruídos. Se os deuses deles não puderam fazer nada, por que o Deus de vocês faria?" Foi como cuspir no rosto do Altíssimo. Foi como desafiar diretamente o próprio Criador. Ezequias, o rei de Judá, ficou completamente aterrorizado. Ele sabia que não havia força humana capaz de enfrentar os assírios. Era impossível. Eles eram grandes demais, fortes demais, numerosos demais. Jerusalém estava à beira da destruição total, sem saída, sem esperança, sem recursos. E foi nesse momento que Ezequias fez algo que mudou completamente o rumo da história. Ele pegou a carta de ameaça, foi até o templo de Deus, abriu a carta diante do Senhor e orou. Não foi uma oração curta, não foi uma oração bonita, não foi uma oração religiosa. Foi um clamor desesperado, um pedido sincero, um grito por misericórdia. Ele disse: "Senhor, olha o que esse homem está dizendo. Ele não está apenas zombando do meu reino. Ele está zombando de ti. Ele está desafiando o teu nome.
Ele está dizendo que tu não podes nos livrar. Senhor, mostra que tu és Deus. A Bíblia diz que Deus ouviu, Deus viu, Deus respondeu, e Ele enviou uma mensagem através do profeta Isaías. Não temas as palavras que ouviste, eu cuidarei disso. E foi exatamente o que Ele fez. Enquanto o povo dormia, enquanto os assírios se alimentavam, riam e celebravam antecipadamente a vitória que acreditavam já estar garantida, algo começou a se mover no reino espiritual. Algo que olhos humanos não podiam ver. Algo silencioso. Algo letal. O anjo do Senhor. Não um exército de anjos. Não milhares de seres celestiais. Apenas um. Um único. E esse único anjo recebeu uma ordem direta do Criador. Uma ordem absoluta. Uma ordem que mudaria a história da Assíria para sempre. A Bíblia não descreve como o anjo se manifestou. Não sabemos se veio com luz, com vento, com fogo, ou se simplesmente apareceu. O texto apenas diz: e sucedeu que naquela mesma noite o anjo do Senhor saiu. É uma frase curta, mas carregada de terror. Porque quando o anjo do Senhor sai, alguma coisa gigantesca vai acontecer. E aconteceu. Os soldados assírios dormiam tranquilamente, confiantes, despreocupados, acreditando que o amanhecer traria mais uma vitória para o rei Senaqueribe. Mas eles jamais viram o amanhecer. O anjo passou entre eles de forma sobrenatural. A Bíblia não explica a técnica, não descreve golpes, não mostra armas. Apenas diz que, ao amanhecer, 185.000 homens estavam mortos. Mortos sem luta. Mortos sem gritos. Mortos sem batalha. Imagine a cena. A luz do sol surgindo lentamente no horizonte, iluminando milhares de tendas alinhadas. Um silêncio estranho pairando no ar. Nenhum movimento. Nenhum som. E então, quando os poucos sobreviventes se levantaram, viram o que nenhum ser humano jamais quis ver. Corpos. Milhares de corpos. Um mar de cadáveres. Soldados de elite, guerreiros treinados, homens armados, todos mortos de forma inexplicável. O acampamento inteiro transformado em um cemitério. O terror foi tão grande que a Bíblia diz que Senaqueribe simplesmente recuou. Ele desistiu da batalha. Ele abandonou a campanha. Ele fugiu. Não havia mais o que fazer. Não havia mais orgulho que resistisse àquilo. O reino da Assíria nunca se recuperou completamente daquela derrota sobrenatural. E Senaqueribe, o rei que desafiou Deus, morreu anos depois, assassinado pelos próprios filhos dentro do templo de seu Deus falso. A justiça divina veio de todos os lados. Essa história não existe para assustar, embora seja extremamente assustadora. Ela existe para lembrar uma verdade que atravessa milênios. Deus não perde guerras. Deus não falha. Deus não é zombado. E quando a arrogância humana tenta se levantar contra o Criador, o resultado é inevitável. Um único anjo foi suficiente para destruir o exército mais poderoso da época. Um único. Imagine o poder do Deus que enviou esse anjo. O anjo que matou 185.000 homens em uma única noite não é uma lenda. Ele está registrado nos livros de Isaías, Reis e Crônicas. É um evento histórico, bíblico, espiritual e completamente real. E esse acontecimento continua ecoando até hoje como um aviso para todos os tempos. Não subestime o poder de Deus. Não zombe do seu nome. Não confunda o silêncio de Deus com fraqueza. Ele vê, Ele ouve, Ele age. Se você gostou desse vídeo, se essa história mexeu com você, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta "Eu vi o anjo". Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias bíblicas sombrias, profundas e reveladoras. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, algumas histórias não são apenas histórias, são avisos.